Olá, gente. Bem-vindos ao curso de Relações Familiares e Aprendizagem, disciplina esta que está dentro do escopo do curso de pós-graduação em Psicopedagogia da FAICAD. É um privilégio estar com vocês, que a gente possa ter assim, um bom curso, que a gente possa aproveitar mutuamente e aprender juntos. Eu sou o professor doutor Misael Amaral, professor da FAICAD, dos cursos de graduação e pós-graduação de Teologia e de Pedagogia também. É um privilégio, como eu já disse, estar com vocês, para abarcar e discutir e pensar, né, refletir acerca dessa temática tão relevante, tão importante e realmente pouco visitada pela literatura especializada, pelas ciências sociais, pelas humanidades, que é a relação entre a díade, né, escola e família, essa composição, esse binômio tão importante, tão relevante, que a gente precisa estar atento para que o indivíduo, fruto dessas duas que permeia, né, essas duas instituições sociais, família e escola, possa se desenvolver, possa ter um pleno aprendizado. Então a gente vai trabalhar essa disciplina que eu tenho certeza que vai ser muito bacana para a gente. Eu não tenho dúvidas de que vai ser um crescimento mútuo, tanto meu quanto de vocês. Então, mais uma vez, bem-vindos, que a gente tenha um ótimo curso, um excelente curso para a gente trabalhar, tá? Então, como eu já disse, né, o nome desta disciplina dentro da pós-graduação Lato Sensus, né, da especialização Lato Sensu, é, psicopedagogia, relações familiares, a gente vai tratar então família e escola, essa temática, para a gente abarcar esta disciplinas, conceitos que são importantes. Eu quero então passar para vocês ah, objetivos e do que vai se tratar a disciplina, tá? Eu já coloquei logo no slide de cara, né, duas imagens que traduzem muito o que a gente vai tratar ao longo do curso. Tem uma família aí, né? Uma imagenzinha da família e uma imagem da escola, de uma escola. Tá aqui. Imagem da família, imagem da escola. Então, o que, que a gente vai buscar, gente? O que, que a gente vai buscar, pessoal? Analisar, então, a relação da família com os processos de aprendizagem e vai buscar, então, verificar como esses processos se dão, como eles podem ser otimizados, como eles se realizam e como eles podem até dificultar se a gente não der a devida importância, a devida atenção e abordar dentro desse escopo os procedimentos psicopedagógicos que vão estar linkados, articulados em específico com a família, ok? Eu penso ser muito importante a gente tratar dessa discussão, porque a gente vai falar um pouquinho mais da frente sobre isso. A sociedade ela está mudando ao longo do tempo, ao longo da história, e essas alterações, essas transformações sociais, elas reverberam, elas trazem consequências para esses dois ambientes sociais, a família e a escola, que se interagem mutuamente, né? Então vamos lá, gente. O objetivo geral da disciplina é exatamente então propiciar um conhecimento sobre a interação da família nesses processos de aprendizagem, em especial da educação infantil, da criança. Os objetivos específicos, né, bem um aspecto mais detalhado, é a gente analisar o processo da dinâmica familiar e a relação com a aprendizagem. Como é que se dá, como é que ocorre, como é que acontece esse processo, tá? Identificar as causas que podem facilitar ou dificultar, né, o processo de aprendizagem, esse aspecto de identificar, né, os procedimentos ou processos que estão otimizando ou atrapalhando a aprendizagem é muito importante, gente, é muito especial
para nós enquanto profissionais de educação. Abordar então os procedimentos que os psicopedagogos, né, podem adotar junto à família durante então um processo de orientação, avaliação, um diagnóstico, por que o aluno ele está tendo determinada dificuldade em certa disciplina, o que isso acarreta, existe algum elemento desencadeador disso em termos familiares. É disso que a gente vai pensar e tratar, tá? E aí, a partir daí, desse diagnóstico, verificar então o processo de prevenção e a intervenção clínica escolar. Então, olha que interessante, é uma disciplina que ela vai tratar de um aspecto importantíssimo, de um aspecto que é assim, fundamental, que é o desenvolvimento da criança em termos escolares, acadêmicos, pedagógicos, enfim, de ensino, desse processo de ensino. Então, a gente vai tratar disso juntos e buscando elementos, buscando não apenas, viu gente, na literatura, mas uma coisa que eu vou buscar para vocês, a gente vai trabalhar, é claro, a bibliografia básica, falando nessa questão, eu quero pedir a vocês que estejam atentos, né, à plataforma, fiquem atentos às informações que serão colocadas lá. Então hoje a gente já colocou o plano de ensino para vocês, com a bibliografia básica, a bibliografia complementar, os aspectos de avaliação, a gente vai trabalhar com fóruns, com questionários, com resenhas, e dentro desse aspecto que eu estou falando com vocês, eu quero que a gente trabalhe com bibliografia básica, mas eu quero tratar também, eu quero trazer para a gente discutir e pensar artigos científicos quentes, que a gente chama esse termo, né, na academia, artigos quentes, né, ou seja, que está fresquinho, que acabou de sair, para a gente nortear a nossa aprendizagem mesmo, né, o nosso desencadear do curso, tanto com o pensamento clássico acerca da discussão escola e família, como também o que se pensa os teóricos, os intelectuais mais recentes, para a gente poder fazer sempre esse intercâmbio para a gente poder crescer, tá bom? Então estejam atentos às tarefas e às informações que forem colocadas lá nos fóruns, tá bom? Dito isto, então assim, a ideia é a gente tratar esses dois conceitos inicialmente, tá? O processo, o que é a família, depois pensando o que é a escola, e depois a interação de ambos para a gente pensar o conjunto ferramental que pode o psicopedagogo trabalhar para que aconteça o pleno desenvolvimento do indivíduo, da criança, enfim, para que o aluno ele possa se desenvolver e a gente tornar o processo de aprendizagem o mais fluido e o mais, não vou dizer fácil, mas o mais fluido mesmo, mais palpável possível, tá bom? Bem, seguindo em frente, gente, então a temática é família versus escola, né? A gente percebe que recentemente, a coisa de uns 20 anos para cá, né, as ciências humanas, de um modo geral, em especial a educação, ela tem se debruçado no estudo da família e como a família ela pode influenciar, influir no desenvolvimento do aprendizado escolar, né, do indivíduo, da criança. E isso é muito importante, porque antes a gente tinha um tipo de sociedade em que normalmente a mulher ela tomava muito as rédeas dessa questão da educação dos filhos. E o marido, ele ficava muito articulado à questão de o trabalho, de trazer o sustento para casa, e essa questão de controlar, de verificar, de acompanhar o andamento escolar
do aluno ficava muito a cargo da mulher. Com o advento e a inserção cada vez maior da mulher no mercado de trabalho, sobretudo a partir da década de 60, né, finalzinho dos anos 50, mas sobretudo dos anos 60, com o advento da pílula, né, onde a mulher ela pôde ter a escolha, a opção de escolha de engravidar ou não, porque né, engravidar a mulher ela fica sempre nessa tensão, né, vida profissional, vida familiar. Né, isso é muito penoso para as mulheres nesse sentido. E que bacana que a gente percebe hoje na sociedade cada vez mais a inserção feminina, como a gente tem percebido o processo da mulher em altos cargos, em, na minha banca, por exemplo, de defesa do doutorado, foi muito interessante, só tinha mulher, tinha o meu orientador, né, e só tinha mulheres na banca, e foi muito legal, foi muito bacana. É claro que ainda há desafios a serem vencidos, ainda há coisas importantes a serem conquistadas, mas eu creio que as mulheres estão no caminho certo e eu acho que é isso aí, é bacana isso. Então, mas a partir da inserção da mulher no mercado de trabalho, a gente percebe que ambos, né, pai e mãe, eles vão para buscar o sustento, para buscar a melhoria de vida, e a educação ela fica tanto a cargo do pai e da mãe, ou deveria ficar a cargo do pai e da mãe, haver esse equilíbrio, visto que a mulher ela também está trabalhando. Mas a coisa que a gente tem percebido é que, por vezes, as famílias têm relegado à escola determinadas tarefas ou determinadas atribuições que são peculiares à família, né? Dentro do processo de inserção social do indivíduo, da criança, questões de valores. Então a gente tem percebido cada vez mais uma cobrança e um peso, não vou dizer peso, mas uma carga maior sobre a escola, que a gente percebe que alguns detalhes, algumas coisas deveriam ser construídas ou serem fundamentadas, articuladas, alicerçadas dentro do núcleo familiar. Então, olha como é que é importante a gente perceber, viu, pedagogos e pedagogas, como é que é importante a gente perceber e relevante o papel dessa articulação entre família e escola. Então, a gente indo adiante, as relações familiares e aprendizagem, eu coloquei uma figurinha aí que mostra uma lupa, os caras olhando, né, o detalhe. Olha que interessante. Na psicopedagogia, então, a gente vai buscar compreender como que acontece esse processo de evolução da família e como que isso reverbera, quais as consequências para as questões de aprendizagem dos filhos, sobretudo, né, dessas pessoas, dessas gerações que estão sendo advindo, né? Como é que elas vão pensar o mundo, qual a cosmovisão que elas vão ter. Então, olha que interessante, a partir desse olhar do psicopedagogo, ele pode trabalhar as emoções, pode trabalhar a questão afetiva, pode trabalhar a questão de motivação. Enfim, olha quanta coisa pode se trabalhar num aspecto emocional para que a aprendizagem ela seja a mais adequada, a mais leve e a mais eficaz possível, tá bom? Então, é a partir daí que é a ideia de se analisar, de se pensar essa disciplina de relações familiares e aprendizagem. Primeira coisa que a gente precisa pensar é a questão das relações interpessoais, né, gente? As relações interpessoais são fundamentais. As grandes empresas hoje têm deixado de contratar excelentes profissionais, tecnicamente falando, são pessoas extremamente capacitadas, mas que não têm inteligência emocional, não conseguem se relacionar, têm dificuldades de relacionamento pessoal, interpessoal. E aí as empresas preferem alguém que não tenha tanta capacidade técnica quanto o outro, não tenha tanto curso, não tenha tantos títulos, mas que consegue se relacionar, consegue produzir melhor,
do que alguém que tem tantos títulos, é cheio de cursos, mas que não consegue se relacionar. Então a compreensão das relações interpessoais, em especial aí, no nosso caso as familiares, a fim de poder o quê? Entender as influências que essas relações podem causar no ambiente escolar de aprendizagem. Há coisas, pessoal, que são consequências, não tem jeito. Se a gente não articular questão familiar com a questão escolar, a gente vai ter problemas e sérios problemas, tá bom? A partir então da percepção de que a família é essa unidade micro social na qual os indivíduos têm o primeiro contato, né, com essa sociedade, olha o grau de relevância, de importância, a gente compreender o conceito do que é família e, e a partir de se entender o que é família, entender as atribuições. Para quem? Para com esse novo ser que adentra, né, esses portais da vida social. São cheios de dúvidas, indagações, tudo é novo. Então, quanto menos traumático for esse processo de inserção, e aí a família ela é fundamental, melhor vai ser o desempenho, o aprimoramento, a qualidade do ensino, da aprendizagem do aluno, né? Então vamos pensar agora, gente, o conceito família é muito difícil, sobretudo nesse aspecto que a gente está hoje, de tanta diversidade cultural, de uma avalanche de informações, aquele conceito para nós da sociedade ocidental, o conceito familiar de sociedade, de família ser judaico-cristã, isso tem sido o tempo inteiro, né, questionado, colocado, ideologizado, né, mas algo que a gente precisa pensar. E, sobretudo, gente, algo que é fundamental, a gente precisa ter relações de respeito, sabe? Isso é muito importante para a gente construir, né, uma sociedade melhor. Sim, uma sociedade que não esteja pautada em questões somente ideológicas, mas em questões de argumentos e de conceitos, e sobretudo de respeito. Então a gente percebe que esse conceito é um conceito muito amplo, né, para hoje em dia, mas a gente vai tentar dar algumas pitadas nesse tempero que é dessa disciplina, para a gente poder entender um pouquinho melhor e aí trabalhar alguns teóricos, alguns intelectuais, do que eles pensam e alguns conceitos efetivamente legais, sobretudo a própria Constituição brasileira, do que ela fala acerca da família, para a gente poder caminhar. Então, assim, uma coisa que eu quero ser com vocês, o mais didático possível, e uma coisa que eu trabalho é um conceito que é a epistemologia. O que epistemologia é, gente? Epistemologia é a origem das coisas, a origem do conhecimento. Isso é muito importante, né? Eu costumo brincar com os meus estudantes que a gente, para a gente ficar palpável, ficar algo mais concreto para a gente, o que é epistemologia, a origem do conhecimento, a gente lembra muito dos ditados populares, né? Fulano é cuspido e escarrado. Quem já não ouviu essa expressão? E aí, na verdade, quando a gente vai entender o sentido epistemológico da coisa, significa alguém é esculpido em Carrara, ou seja, um processo de esculpir na pedra, no mármore Carrara. E a gente ouve, aquela coisa vai passando. Outro exemplo que eu gosto de dar para os meus alunos é a ideia do manga com leite. Quem não lembra disso? Manga com leite faz passar mal, manga com leite mata. Isso aí é um conceito que vem lá da época do Brasil, da escravidão, sobretudo, né? Um cenário tenebroso que a gente passou na nossa nação, mas que a gente tinha uma diversidade muito grande de pés de manga, né? Sobretudo ali no Vale do Paraíba, mas a gente não tinha assim uma abundância, né, de leite. Já vista que era muito questão do café, era cana de açúcar, depois o café.
Então, o que, que os senhores de escravos diziam? Olha, porque quem colhia, né? Quem colhia as mangas eram os escravos e quem também ordenhava né, as vacas lá eram para pegar o leite eram os escravos. Então os escravos ordenhavam e eles tiravam a parte deles. Né? E aí, o que, que os senhores de escravo pensaram? Eles idealizaram, olha, manga com leite faz mal. Colocaram isso no imaginário dos escravos para que os escravos não tomassem o leite, que era dos senhores, né? Não dividisse com eles, porque normalmente os escravos se alimentavam de manga também e tal. Enfim, olha como é que esse conceito ele vai, né? Para quem é um pouquinho mais antigo, como eu e mais velhinho, vai saber disso, né? Que manga com leite mata. E é uma questão puramente conceitual e uma questão muito prática dos senhores de escravos. Então, olha como é que é interessante esse aspecto de se entender a questão epistemológica dos conceitos, de determinada concepção, de alguma questão. Então, eu vou querer muito trabalhar isso com vocês, trazer à tona detalhes epistemológicos para que a gente alicerce melhor os nossos argumentos e o nosso conhecimento. E a construção deles, em última análise. Né? Então, gente, o conceito de família. Quero trabalhar então o conceito de família. A família é uma instituição responsável pela vida. Isso aí quem diz é a Yaguchi, né? É a Solange Yaguchi, que é uma educadora, uma cientista social. Ela trabalha muito essas questões de família. Ela dizendo que é uma instituição que é responsável pelo cuidado da vida, tanto individual como social. Olha que importante. Não é apenas o aspecto da alimentação, vamos colocar assim, cuidado da vida, mas sobretudo o cuidado social, o cuidado de inserir alguém, o cuidado meio que cultural mesmo, né? Cada região tem sua cultura. Deixa eu ensinar uma coisinha para vocês. Todas as vezes que a gente for estudar alguma coisa, estudar uma disciplina, fazer qualquer estudo, eu preciso sempre ter um mapa e ter uma cronologia na minha cabeça. Por quê? Uma cronologia, porque os conceitos mudam ao longo da história. Na medida que o tempo vai passando, o que era já não passa mais a ser, determinadas palavras elas vão sumindo ou ganham outro significado, tá certo? Por exemplo, a palavra saudade. Saudade, ela só faz sentido no Brasil, ou na língua portuguesa, melhor dizendo, né? Em Portugal tem, por exemplo, para o americano, para o inglês, eles não conseguem entender que saudade, que conceito é esse, como é que... Não existe a palavra para eles. Então, a gente falar desse sentimento, a gente tem que traduzir, ou tentar traduzir, né? Então, há coisas que são peculiares. Então, olha que interessante. É uma questão regional, é uma questão de língua, é uma questão cultural. Então, é importante eu ter sempre um mapa, porque dependendo da região, eu tenho uma cultura diferente. E eu tenho uma cronologia na minha cabeça, porque em determinado momento eu tenho uma palavra como, por exemplo, farmácia se escrevia com PH no início do século XX, até o início do século XX, farmácia, hoje se escreve com F. Então são detalhes, embora tenha o mesmo significado, ok, mas a escrita mudou, né? Formidável, outra palavrinha também, formidável, traz a ideia de algo bacana, bonito, legal, mas quando o sentido epistemológico, etimológico da palavra significa com cara de formiga, bestial, olha que interessante. Não sei se você já conhecia sobre isso, mas daí a importância da gente entender a questão regional, a questão de ter o mapa na cabeça e a questão que vai envolver a questão cultural e a questão cronológica. Tá? Então a gente pensa então o aspecto familiar, olha que interessante que a Solange Yaguchi ela fala, não é apenas uma inserção ou um cuidado de vida, mas um cuidado também social, onde se dão e se aprendem as noções fundamentais para a consecução de tal fim, ou seja, de viver efetivamente, que poderíamos resumir como procriação, cuidado com a saúde, preservação da vida, aquisição de conhecimentos, aquisição de habilidades,
profissionais ou de aprendizagens de convivência familiar, valores, né? E social. Então vem amor, sentimento, tolerância, solidariedade, transmissão e aperfeiçoamento e criação de normas sociais e culturais. Olha que interessante. Repara quanta coisa está atribuída à família, que nesses tempos da falta de tempo, sendo redundante aqui um pouquinho, nesses momentos modernos de falta de tempo, a gente começa a terceirizar, né, determinados aspectos que são atribuições familiares. Então, a gente está começando a dar pinceladas, está vendo, do que é a família. Embora seja esse conceito extremamente amplo e diversificado, é interessante a gente pensar sobre isso. Outro conceito, e aí eu queria pensar um pouquinho que o Mário Sérgio Cortella ele trabalha, um livro também, Felicidade, que foi lançado no finalzinho do ano passado, 2019, o conceito de felicidade, mas também em alguns podcasts e, enfim, inserções de YouTube que ele fez sobre a nova escola, ele vai dizer o seguinte, olha que interessante, que a amizade não pode ser sinal de intimidade. Pais e filhos têm uma relação, né, de amizade, mas ela não pode ser invasora de intimidade. Olha que interessante, gente. Isso é valor. Isso é valor. Embora outros teólogos, outros intelectuais ou outros sociólogos, outros educadores vão dizer que o que distingue a questão da família enquanto grupo social é a intimidade em detrimento da amizade, eu penso que o que o Cortella está querendo dizer aqui que a família, sim, ela tem esse vínculo maior de afetividade que chega ao grau da intimidade, mas que esse grau de intimidade ele tem fronteiras, ele tem limites. E a gente precisa pensar sobre isso, porque quando esses limites são rompidos dentro do vínculo familiar, automaticamente eles serão rompidos no ambiente escolar, serão rompidos em outros ambientes sociais. E aí a gente vê o degringolar da sociedade, rebeldias exacerbadas, aquele rebelde sem causa, né? Exatamente sem causa. Tá? Por que você está revoltado? Tá? Não sei. Então, olha que interessante a gente pensar sobre essa questão de que há valores que precisam ser cultivados e precisam ser cuidados dentro do ambiente familiar. Porque aí, quando esse indivíduo ele vai para um ambiente externo, que é o um ambiente escolar, por exemplo, ele já vai nutrido desses valores, e quando ele chegar lá, ele vai ter relações, vai adquirir e vai passar também esses conhecimentos. Ok, gente? Então, olha que interessante a gente pensar e começa a perceber o quão amplo, né, esse espectro de pensar o conceito familiar, o que é família, né? Ainda sobre essa temática, né, pensando sobre essa concepção do que vem a ser família, Trotsky, que é um sociólogo, ele trabalha a idade de que a família, a ideia, perdão, ele trabalha a ideia de que a família é a menor unidade de grupo, ou seja, é o casal. A menor unidade de grupo é o casal, a menor unidade de grupo social. É uma díade, né? Ou seja, um par. E em seu entendimento, uma família se forma quando um casal se casa ou quando passa a viver na mesma casa, coabitação, ou mesmo quando a criança nasce e é criada por apenas um dos pais solteiros, pai e mãe. Está vendo como é que a gente começa, os teóricos, né, eles começam a dar pinceladas do que seria esse conceito de família, para a gente poder pensar o quão diversificado fica a coisa, né, o quão é muito diferente isso, o quão é amplo esse conceito e o quão difícil e complexo, essa que é a palavra que eu queria encontrar, o quanto é complexo estudar e pensar esse grupo social que é fundamental para a sociedade, que é a família. Continuando então, gente, a conceituação à luz da Constituição. Então, um aspecto legal, né, se eu pudesse dizer assim, o que os legisladores brasileiros
pensaram lá em 1988 do que seria família. No contexto brasileiro, né, a definição de família pela Constituição da República Federativa do Brasil diria o seguinte, que estabelece os princípios fundamentais em relação à instituição familiar e reconhece como a entidade ou como entidade familiar a união estável entre homem e mulher ou a comunidade formada por quaisquer desses pais e seus descendentes. Então repara que engloba o aspecto no primeiro momento de união hétero, né, que nesse novo contexto que a gente tem vivido, a gente tem a sociedade tem aberto essa janela para a constituição familiar dos não héteros, olha que interessante, e sobretudo a questão dos descendentes, que aí abarca uma outra questão, né, para o caso dos não héteros, a questão de adoção e etc. Então, apesar da crescente discussão acerca das possíveis definições de família e da busca por uma concepção comum, veja que não é possível e não é fácil afirmar que exista um conceito fechado, engessado de família, que seja aceito, adotado conceitualmente pelos estudiosos, pelos intelectuais da área das humanidades, né? Ou pelas instituições governamentais, ou mesmo pela própria sociedade. Olha como é que é difícil a questão, né? Mas é algo que precisa ser discutido, é algo que precisa ser pensado, é algo que a gente precisa se debruçar enquanto pessoas que trabalham, que exercem a função do magistério, que trabalham na área da educação, porque isso vai chegar a nós. Então, mesmo não havendo essa concordância unânime, então vamos lá para a luz no fim do túnel, acerca dessa definição, né, do que seja ser família, há que se privilegiar aquelas definições que contemplam as variáveis mínimas, ou básicas, né, ou fundamentais do que se entende por família. Pois é a partir dessas variáveis, a partir dessas diversificações, que a gente vai poder, então, realizar estudos, pesquisas mais profundas, mais amplificadas e representativas dessas relações humanas. Afinal de contas, a família é o primeiro núcleo social que o indivíduo ele interage, né? Então, a partir desse aspecto, dessa concepção mais ampla da família, o termo permite, então, a inclusão de modelos variados de família, para além daqueles tradicionais, aquilo que eu tinha acabado de falar. Os modelos familiares não mais se restringem à família nuclear, que compreendia a esposa, o marido e seus filhos biológicos. Atualmente, há diversidades familiares no que diz respeito à multiplicidade cultural, sim, à orientação sexual e suas composições. Então, olha que interessante. É importante a gente pensar, porque a sociedade ela não mudou, ela está mudando. Uma coisa que o Leandro Carnal, que é um historiador e intelectual, que agora ele fala, quando ele foi perguntado sobre essa questão da pandemia, o mundo mudou? E ele falou, não, o mundo está em constante mudança. Isso que eu quero também que vocês gravem na cabecinha de vocês aí. O mundo está sempre mudando, pessoal. Agora, existem determinadas situações, determinadas questões, determinados episódios que aceleram essa mudança. E aí ele elencou 3 aqui. Guerra, né? Uma guerra, ela muda a sociedade. Então a sociedade ela está em processo de mudança. Quando vem a guerra, a guerra ela é um catalisador, ela é um acelerador desse processo, dessa mudança que já estava em curso, mas que com a guerra a coisa aprofundou e ela foi acelerada. Um exemplo é a própria Primeira Guerra Mundial, para ficar claro na cabeça de vocês. Havia um desejo feminino pelo voto, pela mulher se colocar mais na sociedade em determinados cargos, né? E aí, quando acontece a Primeira Guerra Mundial, em 1914, 1918, os homens vão para a guerra. E quem que vai tocar a sociedade? Quem é que vai ser o motorista de ônibus,
frentista? A mulher. A mulher, ela, como é que ela sai do ambiente apenas domiciliar, né, doméstico, e vai para a luta, vai para a rua. Acaba a guerra, 1918, quando os homens voltam, quem é que é o motorista, quem é que está tocando os diversos setores da sociedade? A mulher. E é interessante que exatamente na década de 20 que explode a questão do feminismo, a primeira onda do feminismo, e aí acontece na questão do voto feminino e aí uma série de conquistas das mulheres. Então repara que a sociedade já estava em mudança, mas a guerra foi um catalisador. Outro processo que acelera a mudança que o mundo pode já estar em curso é uma revolução, né? Revolução Russa, a Revolução Americana, 1776, a Revolução Russa, 1917, vai acelerando o processo. E um outro fator que pode acelerar as mudanças, sem dúvida, é uma epidemia, que é o que a gente está presenciando nesse momento de 2020 com a Covid-19. Então, determinadas questões, por exemplo, como isso aqui, ó, EAD, como a gente está tendo esse momento virtual, né? Isso aqui demoraria um pouco, gente, para chegar no Brasil da maneira como a gente está hoje, né? Eu tenho um filho de 8 anos que teve praticamente o ano letivo todo virtualmente. Então, assim, uma das mudanças, ou uma das do aceleramento, a mudança que o Covid-19 trouxe foi essa questão do aceleramento da comunicação interpessoal de forma virtual. E isso não tem volta, né? Olha que interessante. Então, a sociedade está sempre em mudanças, guardem isso. A história vai mostrar isso para a gente, tá bom? Então, quando a gente pensa em termos de multiplicidade cultural, orientação sexual e suas composições, é a sociedade que a gente está vivendo hoje. E isso vai reverberar no ambiente escolar. Não tem jeito. Não tem para onde fugir. E aí vem a indagação, vem a dúvida, né? O que fazer? E o que fazer? Talvez o nosso bate-papo essa seja uma das vertentes ou um dos caminhos a gente se debruçar sobre o problema, entender que há dificuldades, que há essa inter-relação que a gente precisa pensar para que a gente tenha o mínimo possível de obstruções nessas inter-relações escola-família. Então, como eu coloquei aqui, importa destacar que ambas as instituições sociais, família e escola, estão passando por acentuadas transformações ao longo da história, sendo que essas alterações reverberam profundamente, né, no ambiente familiar e na dinâmica escolar, de maneira que a família, em virtude dos novos tempos, como no caso de pais e mães que adentraram o mercado de trabalho, como eu já falei para vocês, né, acaba que passa para a escola determinadas atribuições que eram familiares. Coisas que no passado eram estritamente mais segmentadas, mais compartimentalizadas, hoje em dia não se tem tempo. Cada vez mais a gente tem menos tempo, né? A tecnologia ela foi inventada para que a gente tivesse mais tempo, mas acabou que ela vai tirando o nosso tempo. Olha que interessante. Então, pensar sobre essas questões que é o cerne da nossa disciplina. E aí, para a gente concluir, gente, esse nosso bate-papo de hoje, de novo, o binômio, né? Tá aí o binômio, eu coloquei essa imagenzinha aí para os pais levando o filho para a escola, tá ali o professor. Binômio, né? Essas duas coisas, essas duas entidades ou instituições sociais, família e escola, é sem dúvida importante demais pensar dessa relação, tá? Para quê? Para o desenvolvimento do indivíduo, sobretudo para a criança na educação infantil, que ela vai orbitar esses dois ambientes sociais que vão interagir mutuamente todos os dias, ou seja, é cotidiano, é diariamente. E pensando sobre isso, Jean Piaget, um grande, teórico da educação, ele fala uma coisa bem interessante, olha, uma ligação estreita e continuada entre os professores e os pais leva, pois, a muita coisa que a uma informação mútua. Este intercâmbio acaba resultando em ajuda recíproca e frequentemente em aperfeiçoamento real dos métodos. Olha que interessante.
ao aproximar a escola da vida ou das preocupações profissionais dos pais e ao proporcionar reciprocamente aos pais o interesse pelas coisas da escola, chega-se até mesmo a uma divisão de responsabilidade. Eu acho que Piaget foi muito feliz na colocação que ele fez aqui, acerca de se pensar essa díade, né, esse par escola e família, para que ambos possam dividir responsabilidades e que o resultado fruto disso seja um aprendizado mais consolidado, mais profícuo para a criança, para o indivíduo. Ok, gente? Esse então foi nosso primeiro encontro. Foi muito bom estar com vocês e espero que a gente possa continuar caminhando aí nesse assunto que é demais interessante para a gente continuar crescendo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.